Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo irei falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é caracterizado por apresentar células espaçadas e uma abundância de matriz extracelular, bem diferente do tecido epitelial, né? Ele é altamente vascularizado e neural, então ele vai ser responsável por nutrir os tecidos que são avascularizados. E o tecido conjuntivo é um dos tecidos, é o tecido, né, mais abundante e versátil do corpo humano. A gente vai ver que temos dois tipos de tecido conjuntivo. O propriamente dito, que é o que a gente vai ver hoje, e os tecidos conjuntivos especiais, que é o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo. E tem muita diversidade celular, então no tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ter muita diversidade celular. Então, a gente vai ter muitas células com diferentes funções. É como se a gente tivesse... Eu vou dar uma viajada aqui, mas eu me imagino o tecido conjuntivo, eu imagino como se fosse um cenário de guerra com várias células com tarefas e funções diferentes para proteger o nosso corpo. Enfim, ele tem origem embrionária no mesoderma. Bom, a principal função do tecido conjuntivo propriamente dito é preencher espaços, ou seja, ele vai preencher os espaços, fazer a conexão entre os outros tecidos e dar sustentação. Além disso, ele vai fazer reserva energética e isolamento térmico por causa das células adiposas que tem nele. E também vai fazer defesa imunológica, lembra que eu falei das células com suas diferentes funções? E transporte, graças às células sanguíneas, porque é um tecido altamente vascularizado. Então, a gente vai ter vasos sanguíneos, vai ter célula do sangue indo para o tecido, muito louco, muito maneiro. E esse tecido vai ser responsável pela nutrição dos tecidos já vascularizados, como eu havia dito. Bom, o tecido conjuntivo, basicamente, ele é composto por matriz e célula. A matriz dele é formada por um componente fluido e um componente fibroso. O componente fluido é formado pela substância fundamental amorfa, ou seja, é um gel altamente hidratado e sem forma definida. Imagina como se fosse uma slime, sabe? Que é sem forma definida, toda gelatinosa, sabe? E ela é formada principalmente por água, né? Altamente hidratada. E é formada por glicosaminoglicanos, que são as GAGs. E a gente tem dois tipos. As GAGs não sulfatadas, como o ácido hialurônico, e as GAGs sulfatadas, como o sulfato de condroitina e o sulfato de queratano. A gente também tem os proteoglicanos e as glicoproteínas. Bom, então, dentro dessa matriz, a gente vai ver esses complexos de proteoglicano. A gente vai ver essa haste de GAG não sulfatada, que é o ácido hialurônico, e ligado a ela a gente vai ter vários proteoglicanos, onde o proteoglicano vai ser formado por uma proteína e ligado a ele a gente vai ter várias GAGs sulfatadas, que é o sulfato de condroitina e o sulfato de queratano. Eu imagino, vou dar uma viajada aqui de novo, mas é para fazer um pouco de sentido. Lembra que eu falei que é um gel altamente hidratado? A gente tem a água e para dar essa consistência de gel, eu vou ter esses complexos de proteoglicano. Então é como se eu estivesse fazendo uma gelatina. Gelatina eu preciso de água e preciso lá do pozinho para dar consistência de gelatina. Então é como se esse complexo de proteoglicano fosse dar essa consistência gelatinosa. E também a gente vai ter as fibras. As fibras, a gente tem três tipos de fibras proteicas, né? A fibra reticular, que é como se fosse uma rede bem fininha. A gente tem as fibras elásticas, que vai conferir elasticidade. E as fibras colágenas, que vão dar resistência. Ok? Agora falando das células. A gente tem o fibroblasto, que é a célula mais importante desse tecido.
ela que vai produzir a matriz, os componentes dessa matriz, né? As fibras. E quando ela está em menor atividade, quando ela está mais velhinha, minha professora não gosta que eu fale que ela está mais velhinha, mas quando ela está em menor atividade, né? Ela vai se chamar fibrócito, ok? Então, gravem isso. Todas as células que terminarem em blasto é porque é a célula jovem, que está em maior atividade lá. Agora, tudo que tiver ócito é a célula mais velhinha, em menor atividade, ok? Temos também o macrófago. O macrófago, eu não sei se é da época de vocês, mas eu imagino como se fosse um Pac-Man. Ele vai fagocitar os invasores. Então, imagina que um micro-organismo acabou rompendo a barreira do tecido epitelial e entrou para dentro do tecido. O macrófago vai lá e, ó, fagocita esse micro-organismo. Temos também os adipócitos, que vão fazer a reserva energética, como a gente falou lá no início. Temos também os pericitos, que vão fazer a angiogênese, ou seja, eles vão reconstituir os vasos sanguíneos e também eles mantêm o fluxo sanguíneo. Por quê? Quando esse vaso sanguíneo sofre uma lesão, elas vão se diferenciar em células musculares lisas e células endoteliais, que compõem o vaso sanguíneo, ok? Temos também os plasmócitos, que são derivados de linfócito B. Então, a gente tem lá o linfócito B. Quando esse linfócito B ele é ativado, ele se transforma em plasmócito. O plasmócito é uma célula secretora de anticorpo, certo? Que vai se ligar aos antígenos presentes na superfície dos micro-organismos. A gente tem também os mastócitos, que liberam mediadores químicos como a histamina e a heparina, que estão relacionados à vasodilatação. A gente tem também as células transitórias, que estão dentro do vaso sanguíneo, que são os leucócitos, que, quando necessário, eles vão fazer o processo de diapedese, que é sair desse vaso sanguíneo e ir para o tecido, certo? Agora vamos para os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem o frouxo, que tem mais células do que fibra, então a gente vai ver vários pontinhos roxos, que são os núcleos das células. Então, o frouxo, como ele tem menos fibra, ele vai ter mais espaço para ter vaso sanguíneo, então ele vai ser o mais vascularizado. É por isso que a gente encontra ele logo abaixo do tecido epitelial, porque como ele tem muito vaso sanguíneo, então ele vai fazer esse papel de nutrição. E temos também o denso. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele vai ter mais fibras, então as fibras vão ser mais evidentes nele. É esse rosinha mais forte, sabe? Mais espesso, e a gente vê menos células, então vocês vão ver menos pontinho roxo, ok? Bom, o frouxo, como eu disse, a gente vê logo abaixo do epitélio e tem mais células do que fibra. Já o denso, ele pode ser modelado, quando essas fibras estão organizadas em uma mesma direção. Normalmente a gente encontra em um tendão ou em cápsulas. É mais difícil a gente encontrar a lâmina disso, então não se preocupem tanto com ela, para vocês não confundirem posteriormente com músculo liso. Já o denso não modelado, ele é mais fácil de vocês identificarem. A gente vai ver as fibras em direções aleatórias, então as fibras vão estar desorientadas, ok? E ela vai ser encontrada depois do tecido conjuntivo frouxo, porque ela vai dar sustentação. Como tem mais fibra, eu vou dar mais sustentação. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam nos comentários.